fazendo esta oração. Deus soberano, Deus supremo, louvado, engrandecido é o teu nome, Senhor. Queremos, Senhor, nos render a Ti nesse instante, louvando e bendizendo o Teu nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. E Te louvamos, Deus, pela igreja aqui reunida nessa escola dominical para aprender do Senhor. Que o Senhor venha soberanamente sobre as nossas vidas, sobre os nossos sonhos, ministrando, Pai, para que nós possamos aprender. Mas nesse instante, nessa oração de graça, nós queremos declarar que sabemos do teu senhorio, da tua soberania, do teu zelo, do teu amor sobre nossas vidas, da tua graça merecida, quando o Senhor mandou o teu filho para morrer de morte de cruz, uma cruz que agora é bendita, e o véu foi rasgado, tal forma que agora nós temos acesso a ti, para nesse instante, Deus, como igreja do Senhor reunida, para te adorar, para te bendizer as nossas vidas. Recebe, Senhor Deus, nosso louvor, a nossa adoração, e que nós possamos ser, Senhor Deus, servos do Senhor, aquele que o Senhor busca como verdadeiros adoradores, aqueles que te adorem em espírito e em verdade. Louvado e engrandecido é o teu nome, Deus, porque em meio ao caos que estabelece sobre o mundo e até mesmo sobre o nosso país, nós temos a paz que excede todo entendimento, porque sabemos que o Senhor está entronizado, não perdeu o controle de nada. Ó Deus, sei com a nossa igreja, com a nossa liderança, começar pelo nosso pastor, toma ele em tuas mãos, e que ele possa continuar conduzindo a tua igreja com zelo, dentro da tua palavra, que é viva e eficaz, nos ensinando, Deus, a cada dia, Senhor Deus, a viver a tua palavra, Senhor Deus, que se renova toda manhã, ser com cada professor que se preparou para a aula, com cada departamento dessa igreja que faz tudo por amor a ti, Senhor. Te louvamos nessa manhã, Pai, e bendizemos a cada família também representada. Nós sabemos que passamos por lutas, por limitações, mas o Senhor em todo tempo, Deus, está aqui. Obrigada, Senhor Deus. Ser com cada um que veio, que ainda não chegou, Deus, que o Senhor possa despertar aquele que está abatido, sobrecarregado, para estar na tua casa. A casa de oração, aquela que o Senhor reservou para que nós nos ajuntássemos como igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, para te adorar e bendizer o teu nome. Ser conosco nessa manhã, perdoa os nossos pecados, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora vamos estar abrindo a palavra do nosso Deus, lá na Carta aos Romanos, capítulo 10, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Em reverência à palavra do nosso Deus, vamos nos colocar de pé. Vamos estar fazendo uma leitura alternada desse. Vamos estar lendo do versículo do 1 ao 15. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Se
com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. Meus irmãos, ainda de pé, vamos estar louvando ao nosso Deus com o hino de número 282.
pode tomar o vosso assento. Abramos a palavra do Deus novamente no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24. Vamos estar lendo do versículo 44 ao 49. Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos ler do 44 ao 49. Assim diz a palavra do nosso Deus. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus irmãos, o contexto aqui desse texto, a gente vê que Jesus ele já tinha acontecido a sua crucificação e Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos. E agora ele vai de encontro aos seus discípulos em Jerusalém. E chegando ao encontro dos seus discípulos, quando Jesus chega com o seu corpo glorificado, a Bíblia nos diz ali que os seus discípulos duvidaram. E Jesus fala para eles: a paz esteja com vocês. E ali os discípulos vê e pensam que era um espírito, mas era o próprio Cristo que estava ali com seus discípulos. E ali para confirmar que era o próprio Cristo e que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos, Jesus fala para ele: olha minhas mãos e os meus pés. Olha os cravos nas minhas mãos e nos meus pés. E ainda mais adiante Jesus fala: tem alguma coisa para comer? E ali os discípulos oferecem para Jesus um pedaço de peixe. E seguindo adiante, a gente vê que Jesus fala para o seu discípulo. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. O primeiro ponto que nós entendemos, irmãos, no versículo 44 ao 46, é que Jesus abre o entendimento dos discípulos para entender as Escrituras que sua morte e ressurreição não foi um acidente. A gente vê que Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo não foi um acidente, mas já estava desde a eternidade já estava determinado por Deus que iria acontecer. Que Cristo vinha a este mundo, que Cristo sofreria, morreria na cruz e ao terceiro dia ressuscitasse. E aqui a gente vê também nesse texto que Jesus ele fala que importava que se tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui a gente vê três divisões da Bíblia hebraica. A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Então o que nós entendemos é que o Antigo Testamento apontava para Cristo, falava de Cristo, um Cristo que viria a este mundo, que morreria na cruz e ressuscitaria ao terceiro dia.
E mais em diante, a Bíblia diz, então se lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras, ele diz, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. A gente vê, meus amados irmãos, que a morte e a ressurreição de Cristo, a gente vê que Cristo ele morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, este foi o propósito de Deus ter enviado o seu Filho a este mundo. E no versículo 47 está escrito que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Nesse versículo, a gente podemos entender vários pontos diante desse versículo. O primeiro é que tanto na obra missionária quanto na evangelística devemos pregar arrependimento para remissão de pecados. Veja, meus amados irmãos, que ponto interessante que tanto na obra missionária quanto na evangelística nós devemos pregar o arrependimento. Nós devemos falar para aquela pessoa que nós estamos evangelizando que ela é uma pecadora e ela precisa se arrepender dos seus pecados e correr para Cristo Jesus, porque só Cristo pode perdoar os pecados. Outra coisa que nós aprendemos também nesse texto é que tanto na obra missionária quanto na evangelística devemos reconhecer a autoridade da mensagem. Veja no começo do versículo o que está escrito, e que em seu nome se pregasse arrependimento. Veja, a autoridade da mensagem não está em nós, a autoridade da mensagem está em Cristo. Veja que na obra missionária e na evangelística nós não falamos de nós mesmos, mas nós falamos de Cristo Jesus. É Cristo Jesus que tem que ser anunciado tanto na obra missionária quanto na evangelística. Outro ponto que nós entendemos também diante deste versículo é que tanto na obra missionária quanto na evangelística a pregação do evangelho é para todos. Veja o que está escrito no versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Veja, meus irmãos, a mensagem do evangelho não era somente para os judeus, mas para todas as nações. Nós entendemos que todos devem ouvir o evangelho de Cristo Jesus. Todos devem ouvir. Nós devemos pregar para todos. Todos devem ouvir a mensagem do evangelho. E no versículo 48 está escrito: vós sois testemunhas destas coisas. Veja aqui nesse versículo 48, nós também, tanto os missionários quanto nós que evangelizamos, não somos apenas pregadores, mas também testemunha de Cristo. Veja que quando nós pregamos o evangelho de Cristo, nós não somos somente pregadores ou anunciantes do evangelho, mas somos também testemunhas de Cristo. A palavra testemunha está conectada com a ideia de mártir. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender que quando você prega o evangelho, você é testemunha de Cristo. Então, você deve, se for possível, você deve morrer pela causa deste evangelho. Você não é somente um pregador do evangelho, mas você também é testemunha deste evangelho. E se for o caso, você precisa, se precisar, você deve até morrer por este evangelho de Cristo. E no versículo 49 está escrito: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Veja que o que Jesus falou aqui neste versículo 49 se cumpriu lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu sobre a terra. Lá em Atos 2 está escrito que o Espírito Santo desceu e eles foram cheios de poder. Então, meus amados irmãos, nós entendemos que o Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje nas nossas vidas. Deus, Ele pode usar nossas vidas hoje para pregar o Evangelho. Veja que o Deus que levantou missionários no passado é o Deus que
cuida dos missionários hoje. Os missionários, eles estão no campo, mas nós sabemos que é Deus que cuida desses missionários. É Deus que consola estes missionários, porque sabemos que não é fácil, mas Deus é quem cuida dos missionários. E também na obra evangelística, Deus também está cuidando dos evangelistas. Então, meus amados irmãos, que Deus, em Cristo Jesus, possa nos despertar a cada dia, para que nós possamos, este evangelho que é tão maravilhoso, possamos também anunciar a outras pessoas. Porque lá em Efésios capítulo 2, a Bíblia nos diz que vós estavas mortos em vossos delitos e pecado. Nós estávamos mortos, mas Cristo nos deu vida, e ainda existem pessoas mortas, meus amados irmãos, neste mundo, mortas espiritualmente, que precisam de ouvir este evangelho. Então que Deus possa nos despertar, para que aonde nós estivermos, possamos pregar este evangelho de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, agora eu vou estar pedindo uma oração pelos nossos professores. Eu vou estar pedindo para o nosso irmão Antônio Lima estar fazendo esta oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos mais uma vez nessa manhã, Senhor, pelo dom da vida. Ó Deus, e por nos encontrar na Tua presença, na Tua casa, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Obrigado pela essa palavra já expressa nos nossos corações. É o preparo porque a partir de agora vamos continuar ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que Tu possa abençoar os nossos professores e professoras, para que eles possam ser usados por Ti, ó Deus, nessa manhã, para que eles possam aplicar a Tua palavra nos nossos corações. Assim nós oramos, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os professores estão com a oportunidade. Meus irmãos, bom dia. Alegria vê-los. Ainda no cenário, né, do mês das missões, que é mês de agosto, a gente vai falar sobre assunto, a mesma temática, missões, evangelismo. E hoje, propriamente, sobre esse tema, evangelizando o amigo. Evangelizando o amigo. É um assunto interessante. Eu gostaria de trazer algumas abordagens práticas de como devemos evangelizar, então, os nossos amigos. Para isso, eu gostaria de começar com uma leitura lá em 1 Pedro. Em 1 Pedro, no capítulo 2. No versículo 9. 1 Pedro 2, 9. Diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa carta de Pedro, né, seja a primeira como a segunda, foi escrita é uma das consideradas cartas gerais. Isso porque não foi escrita para uma única igreja, mas foi escrita para os cristãos que estão espalhados em vários lugares. Se você for ver o capítulo 1, versículo 1, vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia
eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Ou seja, ele, diferente das cartas que a gente está acostumado, onde nós vemos Paulo, a igreja de X, Paulo, a igreja de Y. Aqui, Pedro, ele vai escrever uma carta geral, por isso é que é chamada de cartas gerais. Então, as cartas de Paulo, as cartas paulinas, e são bem dirigidas assim para público específico, uma igreja específica, uma pessoa específica, mas a carta de Pedro é um dos exemplos das cartas gerais que são dirigidas não para uma única pessoa, né, mas para a igreja de modo geral e para indivíduos de modo geral. E aqui Pedro vai lidar com bastantes assuntos, né, principalmente a primeira carta vai mostrar sobre, vai encorajar os crentes a serem perseverantes em meio às perseguições que eles passam. E no texto que nós lemos, ele vai então apresentar aquilo que é a identidade da igreja, aquilo que é a identidade dos cristãos. Vai dizer, vocês são, ele fazendo aqui um contraste, quando ele vai dizer, vós porém, está fazendo um contraste do que ele falou lá anteriormente. Anteriormente ele vai falar de como as pessoas rejeitaram aquilo que era a pedra angular, aquilo que era a pedra, aquilo que era a rocha, que é Cristo Jesus. No entanto, nós, né, diferente das pessoas lá do mundo, nós somos a raça eleita, nós somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E todos esses assuntos que Pedro vai aqui esboçar no versículo 9, é nada mais, nada menos daquilo que era o propósito eterno de Deus ao chamar o seu povo desde lá do Antigo Testamento, para ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso aqui de noite, se Deus quiser, no sermão de noite, do plano de Deus já desde o Antigo Testamento para o povo ser a luz do mundo. E aqui ele vai falar qual é o propósito disso, por que que Deus nos chamou, por que que Deus nos constituiu seu povo especial, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, fomos chamados para pregar, para anunciar entre as nações, entre as pessoas, aquilo que são então as virtudes do Senhor, os atributos de Deus, a maravilha do Senhor. No sermão do domingo passado, o reverendo Tiago pregou para nós, né? Salmos 67, quando falou daquilo que é a obra missionária no Salmo 67, né? Que o Senhor chama o seu povo, somos abençoados a fim de proclamar entre as nações aquilo então que é as maravilhas do Senhor. Então, esse texto, gostaria de começar o nosso estudo com esse texto, mostrar de como é parte da nossa identidade, é parte da nossa tarefa, né? A nossa tarefa é proclamar aquilo que são então as virtudes do Senhor para este mundo de trevas, E hoje então, especificamente, vamos falar sobre esse assunto, evangelizando o amigo. Porque às vezes quando a gente fala sobre missões, quando a gente pensa na questão de evangelismo, missões, a gente pensa muito, né, ter que ir para cá, ir para aí, ir para cá, 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 para cá, e a gente não faz muita ligação que evangelizar não é necessariamente somente você atravessar o oceano, você pegar a sua mala e ir para um outro país, até mesmo na sua vizinhança, os seus vizinhos, a sua família de casa mesmo, né? Aqueles que não são crentes, até na sua família estendida, pregar para eles, seu colega de trabalho, colega de escola. Então, as pessoas, alguém que você está em saídas, né? No ônibus, no metrô, alguém que está de lado, você pode pregar um evangelho pode e deve pregar um evangelho para essas pessoas. Então, eu gostaria que olhássemos missões não apenas como aquilo que a gente faz fora, mas é o que a gente também faz aqui. Evangelismo não é apenas que a gente vai fazer fora, ou em nossos momentos de evangelismo mensal que nós temos tido aqui na igreja, mas aquela prática constante que você pode ter com o seu amiguinho, tá? Então, evangelizando o amigo é o nosso assunto. Gostaria de aqui vermos isso e apresentar algumas orientações práticas. Veja, meus irmãos, muitos cristãos, eles estereotipam o evangelismo como uma atividade realizada
em um tempo e lugar designado por pessoas com o dom de evangelismo. Geralmente, as pessoas, né, eles vão olhar para o evangelismo como sendo algo que é realizado em um lugar, em um tempo designado e especificamente por pessoas que têm o dom de evangelismo. Quem tem dom de evangelizar aqui? Quem tem dom de evangelizar? Ninguém tem dom de evangelizar. Ainda bem que o reverendo Tiago não está aqui, senão os colocaria todos vocês na disciplina. Exatamente, está aí. Todos nós fomos chamados para evangelizar. Então não acha que você só foi chamado para cultuar, você também foi chamado para evangelizar. Então não é uma tarefa de alguns. Evangelizar é uma tarefa de todos. Cristo confiou à sua igreja a tarefa de evangelização. E isso não pode ser, não é uma atividade que é realizada apenas em um determinado tempo, em um determinado lugar. Não, isso nós fazemos em todo momento, em todo lugar. Embora conversas evangelísticas extemporâneas devam fazer parte da vida do cotidiano, a maioria das pessoas, ou a maioria das apresentações do Evangelho ocorre no ambiente de relacionamento já existente. Então, o que eu quero dizer aqui? Embora apareça, né, vai tendo conversas evangelísticas, a gente vai realmente, por exemplo, que tem um grupo de evangelização aqui na igreja, que nós saímos para evangelizar, embora tenha essa programação de evangelização da igreja, a gente sai para evangelizar, pregar o evangelho para as pessoas. No entanto, a maioria das apresentações do evangelho, ela ocorre num ambiente de relacionamento já existente. Sabe aquele seu coleguinha que vocês trocam bastante ideia? Que vocês ficam conversando bastante? A maioria da evangelização vai surgindo nesse ambiente aqui informal, não naquele ambiente formal que a gente sai com os nossos folhetinhos. Olá, eu sou o fulano de tal, sou da igreja presbiteriana, estamos aqui para evangelizar. Ocorre também nisso, mas a maioria das vezes a apresentação do evangelho ocorre no ambiente de relacionamento já existente que nós temos, tá? Deixa eu passar aqui. Queria colocar aqui uma situação. Ok, então, qual é a tese aqui? Para evangelizar o amigo, né, nós precisamos de tempo para desenvolver um relacionamento com ele e estamos cientes de questões que precedem uma conversa sobre o evangelismo. Então, como eu disse, a maioria da apresentação do evangelho ocorre em relacionamentos que nós já temos com as pessoas. Mas só que para evangelizar o amigo, nós precisamos de tempo para desenvolver um relacionamento com essa pessoa. Tá, né? E não somente isso, mas também precisamos estar cientes de questões que precedem a conversa do evangelismo. Porque quando a gente sai para evangelizar na rua, nós começamos formalmente, eu sou o Kennedy de tal, sou da igreja presbiteriana, a nossa igreja é ali, Jardim Marilene, ali de frente da feira, vem aqui para evangelizar, posso falar para você do evangelho do Senhor? Ele aceitando, aí eu vou pregar o evangelho. No entanto, no evangelismo com amigo, não funciona assim. Vocês estão lá conversando de boa, estão conversando diferentes assuntos, mas aí você tem oportunidade para evangelizar, mas para isso você precisa ter em tua mente alguns pressupostos, algumas questões que precedem essa mesma conversa. Como você pode sair da conversa rotineira até chegar para o evangelismo? Até chegar para pregar o evangelho para essas pessoas. Porque, meus irmãos, realmente, eu entendo todos nós aqui, acredito que em algum momento você já saiu de uma conversa com um amigo, você foi para casa e você queria evangelizar, você chegou em casa todo arrependido, envergonhado, porque você não evangelizou o teu amigo, e você se fala, Senhor, eu não conseguia achar uma oportunidade para pregar para ele. Eu queria, mas parece que você não conseguia introduzir o assunto. Porque vocês estavam conversando de diferentes coisas e na tua mente estava, eu preciso pregar para essa pessoa. Essa pessoa vem, esse entendimento dessa pessoa não está certo. Você precisa de Cristo. Mas parece que você não consegue encontrar uma brecha, né? Ou furar como é que se dizem? Furar a fila, né? Furar a fila para introduzir o evangelho. Então, eu gostaria de ver com vocês algumas coisas com relação a isso. Então, aí precisamos saber. Veja, todos nós temos uma cosmovisão.
para você então iniciar a conversa evangelística com o seu amigo, você precisa então saber como iniciar relacionamentos ou conversas com esse amigo, né? Como direcionar a conversa a oportunidades evangelísticas. Então você precisa, né, saber disso. No primeiro ponto, a ideia é o seguinte: é como iniciar um relacionamento. Por exemplo, nós temos vizinhanças, temos vizinhos, seja de apartamento, seja de rua, temos vizinhos. Às vezes vocês se deparam, vocês se cruzam lá no elevador, lá no corredor, e por aí vai, lá no prédio. Vocês estão sempre se cruzando. Agora, a pergunta é como iniciar um relacionamento ou conversa com essa pessoa, a fim de puxar papo, conversa, e a fim de depois essa mesma conversa eu direcionar para o Evangelho. Então, essas são as questões que precisamos ter. Para pensar, todo crente é um missionário e todo não crente é um campo missionário. Então, quando você for ver alguém que não é crente, você começa a conversa com a pessoa, se você saber que não é crente, então você sabe, opa, ele é um campo missionário. Você é crente, portanto, você é um missionário. E se você descobrir que aquela pessoa que você tem conversado não é crente, portanto, ele é um campo fácil, né? Nossa irmã missionária, é fácil, né? Irmã missionária, nossa missionária, Fátima, né? Irmã missionária, é fácil, né? Todo crente é um missionário, todo não crente. Viu como é fácil? A igreja às vezes complica muito, né, minha irmã? É assim, fácil desse jeito demais. Todos somos missionários, né, minha irmã? A irmã é uma missionária, né? Não é isso? Exato. Vamos lá. Charles Spurgeon disse o seguinte: todo cristão aqui é um missionário ou um impostor. Precisamos ter isso em mente. Ou você é um missionário ou você é um impostor. Não tem meio termo nesse sentido. O nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes disse o seguinte: evangelização não é um programa. Aí está faltando o ar, tá? Não é um programa, mas um estilo de vida. Então, essas frases são para a gente pensar no que diz respeito ao evangelismo de amigo. Então, não pense apenas no evangelismo como um programa da igreja, mas como, né, um estilo de vida de nós crentes. Então, precisamos evangelizar os nossos amigos. Vamos então, isso aqui tudo era só introdução. Então, um esboço do nosso estudo. Primeiro, por que devemos evangelizar amigo? Gostaria então de trazer algumas razões do porquê devemos evangelizar amigo. E segundo, como devemos evangelizar amigo. No primeiro, quero dar a razão para tal. E no segundo, quero apresentar então a estratégia para evangelizar amigo. Vamos então ver aqui algumas prioridades. O evangelismo pessoal eficaz começa com uma vida transformada. Então, para você evangelizar o amigo, você precisa saber destas prioridades aqui, certo? Evangelismo pessoal eficaz começa com uma vida transformada. Não adianta nada você ser aquela vizinha briguenta, aquela vizinha que sai para quebrar para tudo, aquela vizinha que está sempre discutindo com o seu marido, e aí depois quer evangelizar a sua vizinha. Não vai rolar, não vai dar certo. Você, como dizem aqui, você não vai ter moral para tal. Então, o modo como pensamos determina o modo como falamos e agimos. Nosso estilo de vida deve legitimar o evangelho. Deve haver uma conexão entre a nossa vida e o evangelismo. Então, se você não vive como um cristão, vai ser bem difícil poder evangelizar. A não ser que você vai para um lugar bem distante onde não te conhecem, e aí sim você vai pregar lá o evangelho. Mas na tua vizinhança, entre os teus amigos, vai ser difícil. Então, vemos aqui a importância de você manter a postura cristã, de você viver conforme o Evangelho de Cristo Jesus. Então, isso aqui é a prioridade da vida pessoal. Essa é uma das primeiras prioridades. Aqui, apresentando a segunda prioridade, é a prioridade da oração incessante. Tá? Então, você também precisa manter uma vida incessante de oração, orar sem cessar. O avanço na obra do evangelismo dá-se por meio da oração. Meus queridos irmãos, temo eu que, acredito eu que, eu desconfio que a gente não evangeliza muito porque a gente não ora muito pelos perdidos. Há uma relação entre essas duas coisas. Quanto mais você for orar pelos perdidos, quanto mais você dedicar nos seus tempos de oração
clamando pelos perdidos, mas você vai se apoderar dessa paixão pelos perdidos, mas você vai ver os perdidos, você vai ver realmente como um campo missionário, como alguém que você deve pregar o evangelho para essas pessoas. Então, o avanço do evangelismo vai se dar por isso. Começa com a oração. Primeiro, você tem entendimento de que você é cristão e agora você precisa orar por esses mesmos perdidos. Sim, meu irmão. Exatamente. Eu esqueci a palavra, mas toda vez que a igreja se inflama, que há um avivamento, toda vez que há um avivamento da igreja, ela começa com uma oração. Exatamente. Começando em Atos dos Apóstolos, né? Começa com oração. Se não tiver oração, não tem avivamento. Exato. E esse é um dos parâmetros da questão. Quando se fala, o lugar X está tendo um avivamento. Tá, queremos ver o resultado. Vida de santidade, sede de evangelização. E é assim. Pensa um pouquinho, meu querido irmão. Você que, quero usar o teu exemplo, você que lembra, por exemplo, o dia da tua conversão. Tá? Não é obrigatório lembrar. Tem pessoas que nem lembram quando se converteram. Cresceram na igreja, nasceram na igreja, cresceram e está tudo bem. Mas aqueles que viveram um tempo de vida lá no mundo e depois o Senhor os converteu e vieram para a igreja. Lá no início, quando o evangelho alcançou o teu coração, dentre várias coisas que você tinha desejo e sede, conhecer a palavra do Senhor e fazer o quê? Compartilhar essa mesma palavra do Senhor. Não era assim? Então, veja, um componente da vida de oração é interceder por aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Quanto tempo nós dedicamos em nossas orações diárias para orar por aqueles que não conhecem o nosso Senhor Jesus? Então, uma vida de oração te leva a ter essa paixão pelo evangelismo. Você vai ver as pessoas e você vai se interessar em pregar para essas pessoas. Eu gosto de mencionar, de chamar o texto de Mateus 9, 35 a 38, quando Jesus diz o seguinte: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. Eu gosto de chamar esse texto de texto traidor, porque esse texto me traiu. Por quê? Já vão entender. Esse é o texto que o Senhor usou para me chamar para o ministério pastoral. Eu li a minha Bíblia, vi essa parte ali e vendo a necessidade lá em Angola de pastores pregando a palavra do Senhor, pessoas pregando. Eu lendo esse texto comecei a orar por trabalhadores, para que o Senhor enviasse mais trabalhadores para a sua seara. E sem perceber o Senhor estava levantando a mim mesmo. Por isso eu falei, esse texto é traidor, me traiu, porque o texto diz, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. E sem saber o texto. O Senhor estava a usar esse texto para mim. Então, nesse sentido. Então, se você orar pelos pecadores, você vai se sensibilizar por essas pessoas. Você vai ver os pecadores não apenas como uma pessoa, aquele profissional, aquele seu amigo, cara bom, cara legal, né? Mas você vai ver como pessoas que estão perdidas e precisam realmente do evangelho. A oração evangelística suplica a Deus que seja glorificado ao trair incrédulo para si. Um dos textos que o texto que o nosso irmão leu lá, Romanos, vamos abrir mesmo. Romanos no capítulo 10. É o texto que o nosso irmão leu na abertura daqui da escola dominical. Foi isso, né, meu irmão? Romanos 10.
esse é um texto, assim, a gente lê e fala, não é possível, né? Ao ver o coração de Paulo aqui. Romanos 10. Veja só. Versículo 1, vamos começar do versículo 1. Diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à vontade que vem, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, veja como Paulo apresenta aqui aquilo que é a boa vontade do seu coração. Como Paulo vai dizer de que aquilo que é a sua vontade é para que eles sejam salvos. Paulo aqui está falando dos judeus. E Paulo até chega a dizer que ele, se possível for, preferia ser considerado um anátema para que os seus irmãos, os judeus, pudessem então obter a salvação em Cristo Jesus. E quando nós lemos esse texto, nós ficamos admirados. Paulo nem o maior teólogo, nem o maior, aquele que fala sobre a soberania de Deus. Paulo, será que não sabe da predestinação, que Deus já elegeu pessoas para a salvação? Paulo sabe disso. Mas é mesmo por saber disso que Paulo suplica dessa mesma forma, que Paulo desejava a salvação dos perdidos. Olha lá olha lá em uma coisa aqui que Paulo vai aqui apresentar, um outro argumento que eu posso aqui colocar para vocês. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 2,10, olha lá o que ele vai dizer. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo aqui, quando ele escreveu, ele estava preso numa masmorra onde você sai leproso, ou lá você ou sai leproso ou morto. Paulo sofreu bastante, ele está dizendo, tudo suporto, todos esses meus sofrimentos é por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Então não há incompatibilidade, não há uma incoerência entre a eleição e o desejo de evangelização dessas pessoas. Porque Deus elegeu sim, mas eles virão à vida por meio da evangelização. Deus determinou que os eleitos obtenham a salvação por meio da evangelização. Então, a oração é uma parte importante para isso. Então, ore de modo específico, seja sincero e incessante por aqueles em seu campo de missão, soberanamente, escolhido. Então, veja que, enquanto você vai orar, você ore especificamente, ore de maneira geral pelos pecadores, mas vai orar especificamente por aqueles que são seus amigos, né? Cite o nome deles, ore por eles, né? Para que o Senhor os alcance também. A terceira prioridade é prioridade da memória do Evangelho. Então você precisa agora, além de saber, de manter o estilo de santidade pessoal, além de manter o estilo de oração incessante, você precisa ter em mente o Evangelho. O que é o Evangelho? Veja, só podemos compartilhar o que sabemos. Se você não sabe o que é o Evangelho, você não vai conseguir compartilhar o Evangelho para as pessoas. Se as pessoas não conhecem o Evangelho, não podem explicá-lo. Embora a realidade da obra de Cristo em nossa vida seja importante, ela carece da autoridade encontrada somente nas palavras das Escrituras. O nosso irmão apresentou para nós qual é a autoridade do Evangelho, a autoridade, né, da nossa mensagem. A autoridade é o Evangelho de Cristo. E você precisa ter em mente o Evangelho. Se você vai pregar para os teus amigos, você precisa ter em mente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria aqui de apresentar para vocês lembrar para vocês o que é este Evangelho. Então, gostaria de apresentar aqui um simples esboço do Evangelho. Primeiro, o Evangelho ele é um ingrediente de 4 coisas, tá? Se você está ali a anotar, por favor, anote essa parte, é importante. O Evangelho é um ingrediente de 4 coisas. Essa é a simplicidade, é um esboço simples do Evangelho. Primeiro, quem é Deus? Quem é Deus? Segundo, quem nós somos? Terceiro, quem Jesus é?
E quarto, a nossa resposta com relação a isso. Então, esses são os 4 ingredientes que compõem o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem de 4 ingredientes. Quem Deus é, quem nós somos, quem é Jesus e a nossa resposta a isso. Se aqueles irmãos que têm saído no evangelismo, né, aos sábados, podem perceber que o folheto que a gente sai para evangelizar tem exatamente essa mesma estrutura. Uma mensagem má, uma mensagem boa, mas que começa com uma mensagem, ou uma notícia boa que começa com uma notícia má. Então, é você ter em mente estas mesmas coisas aqui. Vamos aqui esboçar um pouquinho. Quem Deus é? Deus criou tudo e é o dono de tudo, incluindo você. Então, precisa ter em mente isso aqui. Deus é o criador de tudo, inclusive de nós. Segundo, Deus é perfeitamente santo. Portanto, requer de você perfeita obediência à sua lei. Somos criaturas de Deus, portanto, devemos submissão a eles. Deus é perfeitamente santo, portanto, devemos viver de maneira perfeita em obediência à lei de Deus. E não somente... E aqui, então, você vai apresentar aquilo que Deus é. E ao apresentar quem Deus é, a pessoa já vai ter em mente qual é o padrão de Deus. Veja, o Evangelho não começa com quem nós somos, o Evangelho começa com quem Deus é. Aquilo que é a criação, Deus é o Criador, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus abomina o pecado. Então você vai apresentar, e ao fazer isso você vai elevar o padrão de santidade, o padrão de moral. Porque geralmente as pessoas falam, todos somos pecadores, né? Então você não começa por aí, você começa com Deus, quem Deus é. E segundo, uma mensagem sobre nós, quem nós somos. Você violou a lei de Deus. Deus nos deu uma lei para andarmos de acordo com Ele. E nós violamos a lei de Deus. E Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus odeia o pecado. Você já falou isso no primeiro ponto sobre quem Deus é. Agora você vai falar no segundo ponto quem nós somos. Nós violamos a lei de Deus. Nós merecemos o inferno. Cada um de nós vai pagar o preço eterno pelo seu pecado. Mostrar para a pessoa que ele vai ser condenado, vai sofrer eternamente no inferno por causa do seu pecado. Mostrar para a pessoa que você não pode salvar-se por suas próprias obras. É você encurralar a pessoa, colocar a pessoa entre a espada e a parede. Colocar a pessoa sem esperança nele mesmo. De ver que ele é pecador, que ele merece o inferno, que ele vai para o inferno, que ele não consegue salvar-se por si mesmo. De tal maneira a pessoa vê que realmente eu sou um pecador, eu não tenho salvação em mim mesmo. Então esse é o Evangelho. Tem ali vários textos, irmãos podem fazer foto, não temos tempo para ler todos eles. Agora você vê, veja, você já mostrou quem Deus é, levou o padrão, você mostrou quem nós somos os pecadores, merecemos o inferno, estamos perdidos em nós mesmos, não temos a salvação, mas o Evangelho não para por aí. Eu gosto sempre de lembrar, lá em Angola, quando a gente evangelizava, no tempo eu era adolescente e tudo, e a gente saía para evangelizar na igreja com meus amigos e tudo, e aí eu estou aqui a evangelizar alguém, e outro está lá evangelizando, e eu só ouço lá a pessoa, você é pecador, Deus é santo, você vai no inferno, porque todos pecaram e os filhos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, você vai no inferno, você é miserável, desgraçado, pobre, cego, nu. Obrigado pelo seu tempo. Eu fico... Veja, meus irmãos, se você apenas falar quem Deus é, e aquilo que a pessoa é, Deus é santo, nós somos pecadores e merecemos o inferno. Se você parar por ali, você não pregou o Evangelho. Lembra que eu disse, o Evangelho é uma mensagem de 4 ingredientes, compõe 4 ingredientes, não é isso? Quem Deus é, quem nós somos, mas também quem Jesus é. Aquilo que Deus fez por nós. Cristo veio à terra como Deus homem sem pecado. Cristo demonstrou seu amor morrendo na cruz para pagar o preço pelo pecado, pelo pecador. Cristo ressuscitou da sepultura e hoje está vivo, intercedendo pelos pecadores. A boa nova é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a boa nova. Não apenas quem Deus é, quem nós somos, mas também aquilo que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus, apresentar o Cristo como sendo aquele que é o único capaz de salvar o pecador do seu estado de pecado e de condenação. Você precisa ter em mente estas mesmas verdades. E por último, não para apenas por aí.
Não apresenta apenas quem Deus é, quem nós somos e quem Cristo é como resposta para nosso pecado. Mas você precisa também apresentar, convocar este pecador para se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus. Isso não é coisa de arminiano, não, convocar pecador para se arrepender. É coisa bíblica. Jesus mesmo começou pregando o Evangelho, né? O Evangelho, o reino de Deus está próximo, portanto arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então Jesus Cristo mesmo convocava as pessoas ao arrependimento. O próprio Jesus Cristo, ele disse em Mateus 11, 28, vinde de mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não é pecado, não é coisa de arminiano convocar a pessoa para arrependimento. Agora, não é pedir para a pessoa levantar as mãos, né? Isso aí já é falsificar a conversão. Mas é você convocar essa pessoa para se arrepender, depositar sua confiança em Cristo Jesus. Então você deve arrepender-se de tudo que desonra a Deus. Você deve convocar essa pessoa para isso. Você deve, né, crer em Cristo como Senhor e Salvador, mostrar que Ele deve se arrepender dos seus pecados, Ele deve crer no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Talvez aí, nesse momento, atualmente presbiteriana, né, reformada, vai se perguntar, tá, mas quem traz o arrependimento não é Deus? Quem converte a pessoa não é Deus? Eu sei que é Deus, meu querido. Eu não estou negando disso. Mas a própria Bíblia que diz que é Deus quem traz o arrependimento para a pessoa, é a própria Bíblia quem diz que as pessoas precisam se arrepender e crer em Cristo Jesus. Não há incoerência nessas coisas. É que à medida que você vai pregar o Evangelho para a pessoa, lembra da nossa última aula aqui que eu dei? A ação do Espírito Santo na vida da pessoa. À medida que você vai pregando, o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele. À medida que você vai convocar a pessoa para arrependimento, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. De tal maneira que o abrir o coração dele para o Evangelho é que o Espírito Santo abrindo o seu coração. Então, uma relação entre a nossa ação e a ação do Espírito Santo. Você apenas faça o teu trabalho e deixa Deus também fazendo o trabalho dele, tá? Então, alguns pregadores têm achado que a aplicação é obra do Espírito Santo. Não somente. A aplicação é obra do pregador e do Espírito Santo. O pregador convoca as pessoas a arrependimento, mas é o Espírito Santo quem coloca a eficácia desta mesma convocação. Lembra daquela doutrina, uma das doutrinas da salvação, a vocação? Existe vocação geral e vocação eficaz, não é isso? Vocação geral, o Evangelho é para todo mundo, convocamos todo mundo para arrependimento. Mas a vocação eficaz, capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster, é somente para quem? Para os eleitos. Então você convoca todo mundo, mas somente os eleitos vão vir. É aquilo que Jesus Cristo disse, creio que em Mateus capítulo 20, né? Muitos são chamados, mas poucos são. Portanto, o chamado é para quem? Para alguns? Não, é para todos. Chama todos, mas só vão vir aqueles que realmente forem eleitos, tá, meu querido irmão? Então, até aqui, essas são, então, a prioridade. Então, com o Evangelho gravado na tua memória, o próximo passo é iniciar a conversa com o incrédulo. Então, você precisa ter este Evangelho na tua memória. E é isso que você vai pregar para a pessoa. E depois disso, então, você precisa iniciar, então, a conversa com o incrédulo. Mas vou dar espaço para os irmãos. Alguma dúvida, alguma questão? Sim, meu irmão. Porque a gente sabe que o mundo ele vai se destruindo aos poucos. As pessoas, o mundo jaz no maligno, com a palavra de Deus. O mundo está morto em seus delitos e pecados. Então não há como a
gente pensar, por exemplo, que um governante vai salvar o mundo, que algum líder religioso vai salvar o mundo. Então, nessas conversas que nós temos assim, no dia a dia, a gente consegue encaixar esses 4 pilares. Porque você vai falar para a pessoa, mas quem criou todas as coisas? Foi Deus. Por mais que a gente ache que as coisas estão destruídas, assim, mas Deus criou tudo bom e perfeito. Mas o homem, depois do pecado, começou a destruir tudo, e aí vai encaixando o Evangelho. Então, às vezes a gente acha que o Evangelho é só para o Kenneth, que é bacharel, o pastor Tiago, que é teólogo, ou um presbítero, ou um diácono. Não, para todos, ela conversa no dia a dia, né? É bem legal e interessante isso, porque no dia a dia, em vez de a gente ficar falando só, desculpe a palavra, abobrinha, a gente acha o Evangelho com as pessoas, não encaixando. Aí volta na conversa normal, depois volta no Evangelho, e a pessoa vai, aí ele vai querer aprender também. Exato, é exatamente desse jeito. O que eu quero mostrar para vocês é a simplicidade de pregar o Evangelho. Tá? Tenha em mente isso. O que é o Evangelho? Uma mensagem desses 4 ingredientes que eu apresentei para vocês. Quem Deus é, quem nós somos, quem Jesus é, o que Ele fez por nós, ou a resposta que Ele requer sobre isso que foi ali apresentar. Esse é o Evangelho. E falar isso para as pessoas, simples assim. Nossa missionária. Nós não temos que ter medo de uma coisa. Quando você começa, você está conversando em vários assuntos do nosso cotidiano. E sempre você consegue dar uma pincelada, vamos dizer assim, né? Você consegue introduzir o Evangelho nessa conversa. Tem pessoas que vão começar a querer se afastar de você. Não tenha medo disso. Por quê? Se afastar, o que você está fazendo a obra do Senhor? Às vezes as pessoas vão se afastar porque muito crente, toda hora que Jesus é bom, Jesus é bom, entendeu? Mas tem uma coisa, ela vai se afastar na hora, mas na hora que a pergunta, você muitas vezes o ser humano ele não quer ouvir porque ele conhece
Então, agora nós falamos aqui das prioridades, agora quero aqui apresentar para vocês algumas estratégias para evangelizar. Ficou cortado ali, mas é estratégia para evangelizar, tá? Estratégia para evangelizar. Então, primeiro passo, comece com uma conversa comum. Entendeu? Agora estou aqui a dar para vocês estratégia. Vimos ali prioridades, o evangelho e tudo, né? Agora, a estratégia, como você fazer isso? Comece com uma conversa comum. Vão conversando coisas assim normalmente. Veja, é admirável como muitos cristãos desejam ser mais evangelistas. Isso é verdade. Muitos de nós querem ser mais evangelistas. Eu gostaria de evangelizar mais. Essa é a nossa reclamação. Mas que nem sequer sabem quem são os seus vizinhos. Querem evangelizar mais, mas nem sabem quem são os seus vizinhos. O primeiro passo na evangelização do amigo é conhecê-lo. Conheça ele. Dá um bom dia. Como você está? Então, vai criando esse laço. Alguns cristãos já acham que conversas comuns são ardilosas e não espirituais. Mas a verdade é que conhecer alguém é parte importante da evangelização. Então, conversas comuns, você não acha que são coisas assim boba. Não. Na conversa, na evangelização do amigo, dificilmente você vai começar assim, tudo bem, eu gostaria de pegar para você um evangelho. Dificilmente. E vocês estão lá no papo normal e você precisa, né, dessa conversa normal, saber como introduzir para o evangelho. Então, veja, começa com conversas comuns. Deixa aqui apresentar alguns exemplos de conversas comuns. Algumas perguntas que podem ser feitas para você começar a conversa comum. Como você tomou essa decisão? Vocês estão conversando sobre uma coisa, como você tomou essa decisão? Aí você está conhecendo a pessoa. Sem ele saber, mas você sabe onde você quer chegar. Segundo, o que motivou a escolher esse emprego? Ele vai falar, e com isso, veja, com isso você já está conhecendo a cosmovisão da pessoa. Como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa enxerga. Por que isso é importante para você? Porque a academia é importante, porque o futebol de quarta-feira é importante, né? Para a molecada, para o amigão, né? Por que é importante? O que você teria feito nessa situação? Vocês estão falando de uma situação, o que você teria feito nessa situação? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tudo. As pessoas gostam de dar as suas opiniões, o que eles pensam. Você pode me dar um exemplo disso? Então, tem aqui alguns exemplos de como você pode começar uma conversa. Vai conversando sobre sua família, como vai a família, como vai os filhos. Então, você poderia, né, trabalhar nesse sentido aqui. Então, só que, ao fazer isso, tenha em mente o seguinte: não confirme nem aceite tudo o que o incrédulo disser. No que ele vai falar lá nas suas respostas, respondendo a sua pergunta, às vezes ele vai falar coisa que não é bíblico, tá? Então, você não fica lá assim, concordando com tudo que ele fala. Não, porque senão você vai concordar com ele. Você apenas ouça, seja um bom ouvinte. Apenas ouça. E deixa mesmo ele falar tudo. É importante, né? Não tenha pressa de responder as suas perguntas ou de dar a sua opinião sobre aquilo que ele vai falar. Aproveite o tempo para desenvolver uma relação de confiança. Geralmente, as pessoas gostam de ser ouvidas. E aproveite esse tempo ali. Então, é isso. O segundo passo, faça uma declaração ou pergunta prescrutadora. Ao longo da conversa, procure fazer a ponte correta com o evangelho. Então, não é que você criou essa conversa, você iniciou a conversa, e aí o incrédulo é que vai sempre conduzir a conversa, e parece que não tem fim essa conversa. Não, você tem que saber, né? É tipo os professores, as professoras, inclusive, de crianças e tudo, criança e adolescente. Você faz pergunta. A sala vai conversar. Se você deixar, você já nem vai dar aula. Porque eles vão e não param. Mas você tem que estar no domínio. Sem ele perceber, mas você está no domínio. E ao longo, então, da conversa, faça algumas perguntas, né? Faça algumas coisas e criando ponte para o evangelho. Para alguns, essa ponte é natural, mas para outros cristãos, acham mais dificuldade para achar essa ponte. Então, uma ferramenta útil de fazer essa pergunta ou declaração que leva diretamente para a questão, alguns podem achar, para alguns isso é mais difícil, né?
criar essa ponte. Outros fazem já mais naturalmente, mais tranquilamente. Mas há várias maneiras que você pode usar para poder fazer esta mesma ponte para levar para o Evangelho. Antes, gostaria só de ver aqui com vocês uma questão. Deixa eu ver aqui alguns exemplos. Já vou voltar nessa questão aqui. Alguns exemplos, então, de perguntas que podem fazer para funcionar, para você criar essa ponte. Com sua saúde enfraquecida, você pensa sobre onde passará a eternidade? Então, são algumas perguntas para criar ponte para o Evangelho, para você comunicar o Evangelho. Então, a pessoa pensa que a pessoa está doente. E você pergunta, com sua saúde enfraquecida, você tem pensado onde você vai passar a eternidade? Pergunta isso para a pessoa. Segundo, por que é errado roubar ou matar? De onde vem essa lei moral? Todo mundo fala dos políticos. Eles roubam bastante. Porque país indo à ladeira abaixo, lá no STF só tem gatuno, só tem bandido, só tem ladrões, o político rouba, faz tudo, aí o vereador que deveria fazer isso não faz. Todo mundo tem esse senso moral. Você pode perguntar para a pessoa, por que é errado roubar? Por que é errado matar? Será que, de onde vem essa lei moral? Quem determina o que é errado e o que é certo? Entendeu? Mesmo aquele que acha que não existe verdade, jovens, agora preste atenção, mesmo aqueles que dizem lá na faculdade, na escola, lá no teus amigos, colegas de trabalho, dizem não existe verdade absoluta, não existe padrão de moral, você também pode trabalhar com ele. Se não existe, por exemplo, professor, não existe verdade absoluta, tá? Ele te ensinou que 1 mais 1 é igual a 2. Você vai lá na prova e escreva 5. Quer dizer, não é melhor não fazer na prova, senão vai reprovar, né? Mas vai lá na aula. Quanto é que é 1 mais 1? Professor, é 10. Fala, como assim 10? Não é 10, não. Vai falar, mas professor, o senhor disse que a verdade é relativa. Para mim, 1 mais 1 é 10. Você vai ver como que você vai balançar, vai mexer aquilo que é a cosmovisão do próprio professor. Aqueles que dizem que não há padrão de verdade, você pode falar para ele, tá, mas eu posso ir para a sua casa e bater no seu filho? É que me deu um prazer bater no seu filho. Agora mesmo estou com uma vontade assim, eu acho que só vou me sentir satisfeito em bater o seu filho. A tua mulher poderia te trair normal? Então, conversar isso, você vai ver realmente, existe sim padrão moral e existe sim padrão de verdade. Então, você pode fazer essas questões. Por outra, quem determina se algo está certo ou errado? Ele vai falar, isso é errado. Você pode perguntar, tá, mas quem determina se o que é certo ou o que é errado? A partir daí você está trabalhando a cosmovisão da pessoa e sem saber, todos nós temos o senso da religiosidade em nós. Sem saber, ele está conduzir aquilo que é o padrão da verdade e você vai levar ao Evangelho. Outra pergunta, o que você acha que Deus exige para entrar no céu? Pergunta para a pessoa, o que ele acha? E a partir da resposta dele, você vai trazer uma resposta bíblica, entendeu? Sobre a questão. Outro, por que você acha que as pessoas ricas raramente aparentam ser felizes? Se fala muito, essas pessoas ricas não são tudo aquilo que dizem. Veja só o casamento dos fulanos, famoso, veja só, terminou o casamento. Essa pergunta, tá, mas por que você acha que as pessoas ricas raramente aparentam ser felizes? Você traz a cosmovisão cristã de que a felicidade não está na riqueza. Onde você se informa a respeito de Deus, de Cristo ou da eternidade? Onde é que ele tira essas informações? Como alguém de sua religião chega ao céu? Alguém que não é evangélico, você deve evangelizar quem não é evangélico. Você pode perguntar, na sua religião, como é que alguém chega ao céu? Como é que alguém vai para viver com Deus? E a partir da resposta que ele dá, você mostra a incoerência da resposta da pessoa e leva aquilo para o Evangelho. Eu acho que já estamos no nosso tempo, né? Já estamos no nosso tempo. Esse horário é de terminar, né? Ok. Então, essas são algumas perguntas que poderiam ser feitas. Por último, eu acho que esse é o último. Sim. Por último, o terceiro passo, peça permissão e faça uma pergunta direta. Esse já falamos? Não, ok.
Então, você pode pedir permissão e fazer uma pergunta direita, né? Para a pessoa sobre a questão, né? Sobre o que você acha, quais são as exigências de Deus. Peça permissão para pregar do Evangelho. Fala, olha, gostaria de trazer a visão bíblica. E aí você vai trazer o Evangelho para essa pessoa, primeiro respondendo às perguntas que você fez e conduzindo para o Evangelho de Cristo Jesus. Então você pode usar isso aqui. Veja, os não crentes, essas aqui são as respostas dos não crentes e não precisa. Os não crentes costumam responder assim: acho que Deus vai me aceitar porque eu sou uma pessoa muito boa, o homem é essencialmente bom e pode obter algum acesso ao céu, Deus ama demais para condenar alguém ao inferno, eu acho que Cristo era apenas um homem bom, nada mais. Então, e aí vai, a lista é infinita, né? Isso é as perguntas que você mais, as respostas que você mais ouve de alguém que não conhece o Evangelho. Isso tem que ser tratado muito bem, apresentando quem é o homem e quem é Jesus. Sim. E essas são as respostas mais. Exatamente. Exatamente. Então, aí você trouxe tudo isso aqui, você aproveita para pregar o Evangelho para essa pessoa. Então, você viu como algumas perguntas podem criar ponte para você pregar o Evangelho para essa pessoa. E, finalmente, para terminar aqui, algumas considerações finais. Primeiro, quando o incrédulo começa a zombar da mensagem, devemos orientar nossos esforços para outras pessoas, tá? Não perca tempo, se a pessoa está zombada da mensagem, deixa, siga para outra pessoa, tá? Siga para outra pessoa. Segundo, não se envolva em discussões infrutíferas com o descrente. Aqueles descrentes que amam debater, mas é debater só por debater. Não se envolva com isso. Se é debater para aprender, chegar a alguma situação, ok. Mas é debater por debater, não se envolva nisso. Esqueça, não se envolva nisso. Terceiro, não tome como pessoal a rejeição de um incrédulo, isso é importante. Não leve no lado pessoal, porque ele te rejeitou e agora você também já não... Não tome a rejeição. Jesus disse, todo aquele que vos negar, na verdade, nega quem? Nega ele. Está a negar a Cristo. Então, não é você. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Não é para você tomar como lado pessoal. E quarto, e creio que esse é o último, quarto e último lugar, continue orando pelo arrependimento do incrédulo, tá? Continue orando. Não acho que é numa conversa, 2 conversas que você vai ganhar essa pessoa para Cristo. Mas vai conversando, que assim você vai ganhar. Meus irmãos, evangelismo pessoal, evangelização do amigo, uma ferramenta importante para ganhar a pessoa para Cristo. Você iniciar um discipulado com essa pessoa é muito importante. E, fazendo aqui uma propaganda, o pastor não me mandou fazer isso, tá? Mas vou fazer. O pastor não me mandou, não é um recadinho do pastor para vocês, não. Você poderia aproveitar isso na questão de pequenos grupos no lar. Não estamos tentando implementar os pequenos grupos em casas? Convida para ser na sua casa, chama os teus vizinhos, vão participar e você vai discipulando essa mesma pessoa. E que alegria é você ver, uau, esse aqui eu preguei o Evangelho para ele, agora está caminhando na fé cristã, aquilo que a Bíblia diz de meu filho na fé, não por vanglória, mas para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Saber que, graças a Deus, eu trabalhei também para o avanço do reino, 2, 3, 5 pessoas se converteram, eu preguei o Evangelho para essa pessoa. É importante e é maravilhoso demais, nós sabemos disso aqui. Que alegria vemos na eternidade, né? Vemos pessoas que foram evangelizadas, né, por nós pregamos o Evangelho, pela graça de Deus se converteram a Cristo e agora estão adorando ao Senhor Jesus Cristo, e maior alegria. Então, meus irmãos, desenvolvamos isso aqui, evangelismo com os amigos, ter relacionamento com as pessoas, relacionamento, né, com intenção, relacionamento intencional, pregar o Evangelho para os nossos amigos. Então, até aqui o nosso estudo foi corrido, não tivemos, era muita questão, mas eu vou disponibilizar esse slide para vocês lá, para lerem mais com mais calma, ver alguns irmãos fazendo foto, então vou disponibilizar lá. Só vou editar, vi que tem algumas palavras lá que eu nem corrigi, aí depois eu mando para vocês, podem ler e praticar isso aqui no dia a dia, tá? Deus abençoe. Vou passar a palavra para o nosso irmão para fazer a abertura da escola dominical.
Meus irmãos, para a entrada das crianças, vamos estar louvando o hino 363. Ao som do instrumento, a igreja se coloque de pé. A igreja pode tomar o vosso assento. Teremos a apresentação com as crianças. As crianças estão com a oportunidade.
Teremos a leitura do relatório. Relatório geral da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene. Classe, primeiros passos. Matriculados 2, presente 1, ausente 1, visitante 1, total 2. Firmando os passos. Matriculados 5, presente 3, ausente 2, visitantes não houve, total 3. Vencedores Kids. Matriculados 8, presente 7, ausente 1, visitantes não houve, total 7. Vencedores Júnior, matriculados 5, presente 2, ausentes 3, visitantes não houve, total 2. Adolescentes, matriculados 9, presente 4, ausentes 5, visitantes não houve, total 4. Jovens e adultos, matriculados 27, presente 17, ausentes 10, visitantes não houve, total 17. Oficiais e professores, matriculados 31, presente 23, ausentes 8, visitantes não houve, total 23. Total geral, matriculados 87, presente 57, ausentes 30, visitante 1, total 58. E o percentual de hoje, 65%. Meus irmãos, essa semana tivemos alguns aniversariantes. Aquele que se encontrar presente, possa vir aqui na frente. Nosso irmão Valdeir, diácono Valdeir. Nosso irmão diácono Arlindo. A nossa irmã Luana Rodrigues. Parabéns, irmão. Deus abençoe. Nosso irmão Valdemir Nascimento. Parabéns, Deus abençoe. Tivemos também aniversário de casamento. Nosso irmão diácono Leonardo e Raquel. Recebemos semana passada o cartão. Obrigado. Tá bom. Vou pedir para a nossa irmã Lívia estar fazendo uma oração pelos nossos aniversariantes. Grandioso Deus, graças damos a Ti, ó Deus, por estarmos na Tua casa, para aprender da Tua palavra, para louvar ao Senhor por tantos benefícios, ó Pai, e benfeitorias sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue derramando graça, Senhor Deus, sobre a vida dos aniversariantes, que o Senhor seja o sustentador dessas vidas, ó Pai, que eles possam cada dia mais crescer em graça e conhecimento e servindo ao Senhor com alegria. Que o Senhor, ó Pai, possa ir de encontro a cada dificuldade, a cada desafio que cada um se encontra, ó Pai, possa abençoá-lo com a Tua graça, Deus. Que o Senhor o sustente e que eles possam sempre lembrar que o Senhor é o dono da vida e tudo pertence ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar os desejos dos seus corações, que eles possam continuar firmes, seguindo, ó Pai, na caminhada cristã, servindo ao Senhor, sendo luz e sal na terra. Que a Tua graça abundante, ó Deus, seja sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada um e também possa abençoar todos nós que estamos aqui, porque dependemos da Tua graça, ó Deus, e somos, ó Deus, Teus filhos, a quem nós amamos ao Senhor, ó Pai. Abençoe o nosso domingo, para que possamos, ó Deus, ter um dia repleto da Tua graça, estarmos, ó Deus, diante do Senhor, com os nossos corações e mentes abertos para ouvir o que o Senhor tem para nós, para que possamos, Senhor Deus, durante todos os dias, sermos moldados por Ti, para vivermos o Teu Evangelho, para proclamarmos o Teu Evangelho, ó Deus. Obrigada por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vou estar pedindo para o nosso pastor estar vindo aqui na frente, estar fazendo a oração final e dando os avisos. Graça e paz, irmãos.
Irmãos, nós no próximo sábado teremos uma programação da Sinodal, que será lá na Igreja Presbiteriana de São Caetano, a Rua Heloísa Pamplona, 177. Teremos um café comunitário, então eles pedem aí a ajuda dos irmãos que forem para levarem um bolo, né, uma bebida para podermos compartilhar lá. Será às 8h30 da manhã, pelo aniversário da igreja, 166 anos, e teremos como preletor o reverendo Roberto Brasileiro, que é o presidente da nossa igreja presbiteriana. Vamos outros avisos aí, meus irmãos. Os nossos avisos tradicionais. Hoje, né, o culto vespertino às 18 horas. Às quartas-feiras, reunião de oração e estudo bíblico. Pode seguir. Nesse mês estamos intercedendo pelo missionário Osni, né, a Tereza lá no Oriente Médio. Osni está no Brasil e estará no Parque Seleta. Acho que tem esse outro aviso. Pode passar. O outro. Esse. Teremos uma conferência missionária lá no dia 30 de agosto, no próximo sábado também, agora às 17 horas, no Parque Seleta, onde nós teremos a presença do reverendo Osni, né, falando um pouquinho aí do seu trabalho no Oriente Médio. Pode voltar alguns avisos aí. Departamental da SAF, dia amanhã, aonde? Na casa da nossa irmã Fátima, Avenida Alda. Vai sair daqui? 19 horas aqui. Oração, reunião de oração com a missionária Rebeca da PMT. Que dia que vai ser isso? Terça-feira, dia 26 de agosto, especial mês das nações. O MP que era sextou, agora sabadou, é isso? Sabadou jovem, dia 30 de agosto, às 19h30, na casa do Elaine da Elaine. Já falamos sobre esse. Plenária da SAF no próximo domingo, após o culto. Da UPA também, no próximo domingo, após a EBD. Copa FUSB 2025. Esse é um evento da Federação da UFM, e eles convidaram os representantes da Federação para participar. Esse ano eles vai ser na próxima atividade de campeonato de futsal e vôlei. Temos inscritos aqui do Marilene? Não se inscreveu ainda, tem na frente que ninguém se inscreveu ainda. Já está na inscrição aberta. Pode participar, não só os jovens, nem não fazer o mesmo, nem pode participar. Aí, ó. Vai jogar pela gente, né, pastor? O pastor vai ver, sério. A Seleta vai querer convocar ele, mas não vai convocar o Marilene. O passe dele é meu, então eu que determino onde ele joga. Esse juiz não é imparcial. Não. O passe é meu, né? Mas vamos organizar, né? Quem sabe a gente não faz um time aí para participar. Vamos colocar de pé, vamos orar. Mais algum aviso? Sim, Mica. Avisando a nós que estamos à frente, da gente estar preparando o lanche. 13 de setembro, né? Meus irmãos, hoje a igreja de Diadema se reunirá em assembleia para tratar a respeito da documentação da nossa igreja, né? Eles vão novamente fazer a doação do terreno, né, da igreja, para que nós agora, com uma documentação atualizada, conseguiremos dar andamento aí na transferência do terreno para o nome da Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene. Então, continue orando por isso, para que Deus nos abençoe, nos oriente, para que consigamos resolver essas questões documentais da igreja. Vamos orar?
Pai Santo, Deus poderoso, nós te damos graças por esse dia, pela tua graça, tua misericórdia abundante sobre nós. Obrigado a Deus porque aprove ao Senhor nos trazer, ó Deus, a tua casa para aprendermos mais a tua palavra, ouvirmos, ó Deus, os ensinamentos através dos nossos professores. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite, nos dê sabedoria para ensinar e como alunos para aprender, ó Deus, a respeito de ti e das verdades, ó Deus, contidas nas Sagradas Escrituras. E que elas sejam, ó Deus, um norte e orientação para moldarmos as nossas vidas de acordo com a tua santa vontade. Abençoe, ó Deus, este dia que é reservado para o Senhor e que o Senhor possa nos trazer logo mais à noite, ó Deus, para mais uma vez congregados podemos prestar culto ao Senhor, louvar e exaltar o seu nome e sermos mais uma vez edificados pela tua santa palavra. Se conosco, nos guarde, nos livre do mal, abençoe os enfermos da tua igreja, console, ó Deus, os enlutados, que a tua graça seja abundante sobre as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, as documentações da nossa igreja e nos dê em nome de Cristo a vitória, Deus, para que consigamos resolver todas as questões relacionadas à igreja do Jardim Marilene. Pedimos a tua direção, sabedoria e instrução, em o nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que no passado nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso